Continuemos a explorar a história do Japão. Hoje iremos conhecer tudo sobre as guerras Genpei e entre outras fases da história. Gostando, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe seus comentários. Bora para o vídeo. Guerra Genpei. As guerras Genpei, Genpei Kassen ou Genpei Gassen, foram uma série de guerras civis que envolveram os clãs mais influentes da ação política do país, designadamente os clãs Taira e Minamoto. Estas guerras ocorreram entre 1180 e 1185. Em 1180, instalaram-se no país duas revoluções independentes, que envolveram duas gerações distintas do clã Minamoto. Uma das revoluções sucedeu-se em Kyoto e foi chefiada pelo veterano Minamoto no Yorimasa, enquanto que a outra ocorreu na província de Izu, comandada pelo jovem Minamoto no Yoritomo. Ambas as revoltas foram apaziguadas com relativa facilidade. Na província de Izu, Yoritomo foi forçado a fugir de campo, enquanto que em Kyoto, Yorimasa foi vencido na Batalha de Uji, onde cometeu seppuku antes de ser capturado. Durante 2 anos, ambos os lados foram se envolvendo em pequenos conflitos. Em 1183, os Taira decidiram enfrentar Minamoto no Yoshinaka, primo de Yoritomo. Depois de derrotar os Taira na Batalha de Kurikara, Yoshinaka dirigiu-se com o seu exército para o local onde se encontrava Yoritomo. As tropas de Yoshinaka e de Yoritomo estavam envolvidas na Batalha de Uji em 1184. Yoshinaka perdeu o confronto e tentou escapar, contudo foi capturado em Awazu, onde foi decapitado. Com esta vitória, o corpo principal dos Minamoto focou os seus esforços em derrotar os seus principais inimigos, os Taira. Yoshitsune dirigiu então o seu exército ao encontro do clã em nome do seu irmão mais velho, Yoritomo, que permanecerá em Kamakura. Por fim, Minamoto reivindicou a vitória na Batalha de Danuura. Entretanto, Yoritomo ordenou que os seus homens perseguissem o seu irmão Minamoto no Yoshitsune, pois este era considerado como uma forte ameaça e essencialmente um rival. Yoshitsune foi derrotado e morto na Batalha de Koromogawa em 1189. Em 1192, Minamoto no Yoritomo autoproclamou-se Shogun, denominação esta que até então tinha sido apenas temporária, e tornou-se um título militar de alto nível. Com isto foi instituído o shogunato enquanto figura permanente, que duraria cerca de 700 anos até a restauração Meiji. Com o novo ideal shogun, o imperador converteu-se num mero espectador quanto às questões políticas e econômicas do país, enquanto que os samurais se tornaram efetivos. Yoritomo estabeleceu o povo costeiro de Kamakura como a principal sede do shogunato, tendo assim este período recebido seu nome. A corte imperial concedeu a Yoritomo o poder de nomear os seus próprios vassalos de protetores provinciais, Jitó, e mordomos, Shugo, responsáveis pela gestão das propriedades privadas. Em paralelo, a corte imperial continuou elegendo funcionários provinciais, assim como proprietários de imóveis enquanto administradores da respectiva terra. Posto isto, a estrutura política durante o período Kamakura apresentou uma dualidade, pois enquanto a administração civil era subvencionada pela corte imperial, a administração feudal era custeada pelo shogunato. Após apenas 3 shoguns do clã Minamoto, e depois da morte do último, o clã não possuía outros herdeiros. Hoje Masako, viúva de Yoritomo, tomou então a decisão de adotar uma criança de 1 ano de idade, descendente de uma família do clã Fujiwara, e nomeou-o Shogun. Assim, o clã hoje se perpetuaria no poder por várias décadas ao eleger uma criança Shogun, a qual foi descartada assim que cumpriu 20 anos de idade, aproveitando-se de um estado fantoche para exercer o controle do país. Por este motivo, em 1219, o aposentado imperador Go-Toba, que procurava restaurar o poder imperial que detinham antes do estabelecimento do shogunato, acusou os Oji de malfeitoria. As tropas imperiais mobilizaram-se, dando lugar à Guerra JKY, 1219-1221, a qual culminaria com a Terceira Batalha de Uji. Durante este conflito, as tropas imperiais foram derrotadas e o imperador Go-Toba exilado. Com a derrota de Go-Toba, confirmou-se o governo dos samurais sobre o país. Invasões mongóis do Japão. Depois de Kublai Khan reclamar o título de imperador da China, decidiu invadir o Japão com a finalidade de submeter o país ao seu domínio.
Esta foi a primeira oportunidade dos samurais para testarem as suas forças contra inimigos estrangeiros. A primeira invasão ocorreu em 1274, quando as tropas mongóis desembarcaram em Akata, actual Fukuoka. Durante esta batalha, as tropas japonesas enfrentaram uma técnica bastante diferente no uso do arco e flecha daquilo a que estavam acostumados. Os mongóis arremessavam flechas a grandes distâncias, gerando nuvens de setas, enquanto que os arqueiros japoneses efetuavam um tiro único e de curta distância contra os oponentes. Outra grande diferença entre as duas formas de combate encontrava-se no uso de catapultas do exército mongol. Entretanto, durante a noite do dia da batalha, uma forte tempestade danificou significativamente a frota invasora, obrigando a regressar à Coreia para rearmar o seu exército. Depois da retirada do exército inimigo, os japoneses tomaram uma série de medidas preventivas, como foi exemplo a construção de muros nos pontos mais vulneráveis da costa, assim como o posicionamento de um guarda efetivo em cada um deles. A segunda tentativa de invasão teve lugar em 1281. Os samurais efetuaram ataques aos navios inimigos, tais como a pequenas balsas que tinham uma capacidade limitada de transportar cerca de 12 guerreiros. Isto com o propósito de impedir que as tropas inimigas apeassem na costa. Após uma semana de combates, um emissário imperial foi requerido para solicitar a Amaterasu, a deusa do sol, que intercedesse pelo exército japonês. Um tufão atingiu a frota mongol e a afundou quase por completo. Isso deu origem ao mito do kamikaze, Lit vento divino, considerado como um sinal de que o Japão teria sido escolhido pelos deuses, e portanto, estes seriam responsáveis pela sua segurança e sobrevivência das forças japonesas. Os poucos sobreviventes mongóis decidiram aposentar-se, determinando a vitória do Japão. No início do século XIV, o clã Oji, que se encontrava em decadência, enfrentou uma tentativa de restauração imperial, agora sob a figura do imperador Go-Daigo, 1318-1339. Tendo conhecimento de tais eventos políticos, o clã Oji enviou um exército de Kamakura, para impedir o sucesso do imperador. Frente a esta situação, Go-Daigo fugiu para Kazaji, levando a regalia imperial com ele. O imperador Go-Daigo procurou refúgio por entre os monges guerreiros que o acolheram e se prepararam para um possível ataque inimigo. Após tentativas de negociação entre os Oji e o imperador para que este abdicasse do poder, e uma vez a sua recusa, decidiu-se então que outro membro da família imperial subisse ao trono. Contudo, visto que o imperador havia levado consigo a insígnia real, não foi possível realizar a tradicional cerimônia. Kusunoki Masashige, um importante guerreiro samurai que veio a tornar-se um modelo de referência para os futuros samurais da época, combateu contra o imperador Go-Daigo no Yamashiro, castelo japonês. No entanto, com a superioridade numérica do exército do imperador somada à vantagem da topografia do local, foi possível constituir uma eficaz defesa contra o ataque. Em 1332, o castelo desmoronou e Masashige decidiu retirar-se para dar continuidade à batalha no futuro. O imperador foi capturado e levado para a sede dos Oji localizado em Kyoto, tendo sido mais tarde exilado nas Ilhas Oki. Construído um castelo em Shiraya, o qual possibilitava uma defesa superior comparada com o último, o exército liderado por Masashige foi atacado pelos Oji, porém a ofensiva do clã foi imobilizada. A forte defesa de Masashige motivou o imperador Go-Daigo a retomar novamente a batalha em 1333. Tomando conhecimento do retorno do imperador, os Oji decidiram enviar um dos seus principais generais, Ashikaga Takauji. Porém, Ashikaga decidiu aliar-se ao exército do imperador e definiu lançar de um ataque juntamente com o exército ao quartel-general dos Oji em Rokuara. A traição de Ashikaga trouxe graves consequências aos regentes, e o exército do general foi dizimado. Entretanto, o golpe definitivo surgiu pouco depois, quando um guerreiro chamado Nita Yoshizada se uniu aos partidários imperiais, aumentando as suas forças. Nita e o seu exército partiram para Kamakura e venceram os Oji, período Muromachi, Muromachi Jidai. O período Muromachi, Muromachi Jidai, envolve a era do shogunato Ashikaga, Ashikaga Bakufu. Sobre o regime militar feudal que se encontrava em vigor desde 1336 até 1573. O referente período deve o seu nome à área onde o terceiro shogun Yoshimitsu havia estabelecido a sua residência.
depois de ter auxiliado o imperador Go-Daigo a conquistar novamente o seu trono. Ashikaga Takauji acreditava receber uma recompensa substancial pelos seus serviços. No entanto, por considerar que a retribuição não seria o suficiente tendo em conta a insatisfação da classe samurai com este novo governo, decidiu então revoltar-se. Descendente do clã Minamoto, Ashikaga podia ascender ao trono imperial. Assim, com a intenção de impedir tal acontecimento, o imperador decidiu agir rapidamente, enviando um exército contra Takauji, que o seguiu até a ilha Kyushu. Porém, Takauji não foi derrotado e regressou ao trono em 1336. O imperador ordenou então que Masashige enfrentasse as tropas rebeldes em Minatogawa, agora Kobe, mas foi novamente derrotado, resultando na vitória decisiva para Takauji. Masashige decidiu cometer o seppuku antes de ser capturado pelo exército de Takauji. Entretanto, o shogun nomeou o príncipe imperial Yutaito de Imperador Komi. Go-Daigo foi para a cidade de Yoshino e, durante os seguintes 50 anos, duas cortes imperiais foram efetivas, a Corte do Sul em Yoshino e a Corte do Norte em Kyoto. Esta pendência ficou conhecida como o período Namboku-CH, Namboku-Jidai, literalmente Cortes do Norte e do Sul. A situação durou até 1392, graças às habilidades diplomáticas de um dos maiores governantes da história do Japão, o shogun Ashikaga Yoshimitsu, quando as duas linhagens se reconciliaram e a corte do Sul cedeu. Com a divisão do governo imperial perdeu-se todo o poder político efetivo, uma vez que a corte do norte recebia o apoio do shogunato e a corte do sul controlava apenas alguns territórios do Japão. O shogunato Ashikaga erigiu enquanto governo central, apesar de ter sido um governo bastante débil, ao contrário do shogunato Kamakura. Isto deveu-se ao fato de os guardas das províncias do Japão não serem simples oficiais, pois tinham poder suficiente para organizarem grupos elitistas de samurais e exércitos baseados no conceito entre senhor e vassalo, que foi progredindo até aos senhores feudais que detinham um controle independente sobre várias regiões. Este novo tipo de líder foi chamado de Daimyo, Senhor das Terras. Essa foi mais uma parte da história do Japão, onde guerras, traições e muitas outras coisas ocorreram. A história do Japão é muito rica em detalhes. Continuem acompanhando as próximas partes, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.